Ciência e Fé começa mais uma vez com você e estamos continuando o programa da semana passada, falando do livro de Apocalipse. Como você pode ler, qual é a melhor maneira de você interpretar as coisas e como você pode ter um melhor aproveito dentro desse livro. Lembrando sempre que é o Espírito Santo que faz a revelação. Tá bom? Até daqui um pouquinho. Ciência e Fé! Então nós estamos aqui com o professor Cirozi Tavares, é pastor da Igreja Getsemane no bairro Planalto, aqui na zona norte de Belo Horizonte. E ele é professor de teologia também, de hebraico, de grego. E ele está nos falando aqui. Terminamos então abrindo os selos. Quando abre os selos, teoricamente estaríamos entrando no final o finalzinho dos finais dos tempos. Exatamente. A grande tribulação de 7 anos é um anticlímax terrível, é o tempo de angústia de Jacó, como disse Jeremias no capítulo 20. A referência seria Daniel 9, 27, né? É verdade, a última semana de Daniel. A última semana de Daniel. Depois, no capítulo 8, há um silêncio no céu. Então, do capítulo 8, verso 6 em diante, fala-se de 7 trombetas. A trombeta sempre é um instrumento de anúncio. E o toque dessas trombetas anuncia grandes cataclismas na natureza. Por exemplo, capítulo 8, verso 7, saraiva, fogo e sangue. Capítulo 8, verso 8, mar transformado em sangue. Capítulo 8, verso 10, uma grande estrela absinto caindo nas águas. Capítulo 8, verso 2, o sol, a lua e as estrelas obscurecidas. Então nós vemos que terra, mar e céu são impactados por e também cataclismas. Grandes guerras e pestes nos selos, né? Exatamente. As guerras dizem respeito mais aos selos que nós já nos referimos, o cavalo vermelho, né? Cavalo vermelho, fome, que é a guerra, o cavalo preto, que seria a fome, o cavalo amarelo, as doenças. O cavalo amarelo, as doenças. E o cavalo branco, a grande maioria interpreta. Alguns, na visão historicista, acham que é a expansão do Evangelho. Outros acham que é Cristo. No capítulo Exatamente. 9, verso 1, há uma abertura do poço do abismo e 4 anjos malignos são soltos, capítulo 9, verso 13, para danificar a terra e seus habitantes. Aí há um parênteses no capítulo 10, verso 1, que fala sobre um livrinho que João haveria de comer e haveria de profetizar por muitos dias ainda. Depois, no capítulo 12, vem os sinais proféticos, com personagens marcantes, como a mulher, que antigamente se interpretava essa mulher como a Virgem Maria. Mas essa mulher é Israel, que deu à luz um filho varão. Esse filho varão é Cristo. Um retorno da história lá. Exatamente. O dragão é Satanás e o filho é o Senhor Jesus Cristo. A partir do capítulo 13, nós temos um personagem mais emblemático do livro do Apocalipse, que é a besta do mar. E essa besta, assim, é chamado porque traz aquelas visões de Ezequiel e de Daniel de animais. Exatamente. A besta, na verdade, é um animal simbólico, cheio de símbolos marcantes para a história do futuro. Por exemplo, a besta que saiu do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças. Nós sempre pensamos que esses 10 chifres são 10 governos. Essa coroa de 10 chifres representa 10 governos, 10 poderes que darão autoridade à besta. Ela emergirá de um sistema político religioso
que nós chamamos hoje de Europa. Baseado em Ezequiel 28, nós cremos que a besta é um ente que nasceu da Europa, porque ela tem 10 chifres. Eu sempre pensava sobre esses 10 chifres, que seriam 10 países da Europa. Mas a Europa tem muito mais do que 10 países. E mais do que 10 influências. Hoje eu penso que esses 10 chifres da besta são as 10 grandes etnias europeias, das quais se derivam todos os países da Europa. Germânicos, francos. Essas são as ângulos. 10 etnias da Europa. O ânglo, o franco, o germânico, o ibero, o flamengo, o nórdico, o sérvio, o itálico, o grego e o eslavo. Todos os países da Europa estão contidos nessas 10 etnias. Então, como nós sabemos que é a Europa? Porque Ezequiel 28 nos fala, Ezequiel 38 nos fala de uma invasão de Israel por parte de um conglomerado do norte, da Europa. E de que é uma restauração do antigo Império Romano. Do Império Romano. Então a gente vê que o centro desses 7 anos, ele vai passar em volta do Mediterrâneo. Claro. Que era a grande vedete do Império Romano. É o background do livro do Apocalipse, é o Império Romano. É o Império Romano. A gente vê Roma em todo o livro do Apocalipse. Por exemplo, nós vemos essa presença ditatorial da besta no antitipo dos imperadores romanos, que dominavam todos os povos, línguas e nações. Inclusive o próprio território romano, quando você... Roma Império, que foi a maior Roma, né? Nós temos Roma Império, depois República, depois Império de novo. Né? Roma, alguns chamam de monarquia, né? República e Império. Mas você vê no total, na segunda fase do seu império, os Augustos, né? Que os Césares, os grandes Césares, Roma, ela foi até basicamente no meio da Europa, ela foi até a Inglaterra, ela foi até bem perto dos eslavos, tomou toda a Grécia, toda a estado da Turquia hoje, toda a Palestina, indo até a Babilônia, né? O norte da África. Tigres e Eufrates, todo o norte da África, existiam colônias, Cartago, por exemplo, era norte da África. Alexandria, eram colônias fortíssimas, né? Síria, chamada Assíria, chamada Palestina, daí a terra de Canaã passa a ser chamada de Palestina nessa época romana, né? E aí você vê que, então, esse centro dos 7 anos combinam muito com essa visão desses 7 povos, são 10 povos, né? 10 chifres, 10 poderes, 10 cabeças étnicas. Que configura esse poder do anticristo que já vem atuando desde o capítulo 6, fazendo as suas alianças, inclusive nos primeiros 3 anos e meio, grande parte dos teólogos acreditam que ele faz aliança, inclusive com Israel, né? Uhum. Depois é que ele desmancha esta aliança. Para que o anticristo seja aceito como um Messias, um grande... Presume-se que ele seja judeu, senão os judeus não acreditariam nele. E parte dos judeus vão acreditar nele durante um pouco de tempo. Né? Depois não vão acreditar mais. Exatamente. Depois dessa visão dessa besta que sai do mar, que é a ponta pequena de Daniel, e que se arroga com palavras arrogantes e blasfemas contra Deus, e que tem autoridade para derrubar, para vencer, a quem lhe foi dada autoridade, verso 7 do capítulo 13, para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação, e que será adorado por todos os habitantes da terra, será unanimidade mundial. Aparece outro ente, que é a besta que subiu da terra, a partir do verso 11 do capítulo 13. Ele é o falso profeta. Ele faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Realiza grandes sinais e dá fôlego à imagem da besta. Ele faz com que uma grande imagem da besta fale. O senhor acredita, tem muitos que estão querendo fazer essa pergunta, eu tenho certeza. O senhor acredita que dentro desse contexto mediterrâneo ali, Europa, Norte da África e Oriente Médio,
o anticristo vai ter uma capital ali, ou essa capital nos primeiros 3 anos e meio vai ser a própria Jerusalém? Porque tem uma... Pois não. A Bíblia nada fala sobre a capital do anticristo. A Babilônia que será, né? Mas com a velocidade dos meios de comunicação e dos transportes aéreos, nós sabemos que a capital é o que menos importa no reino do anticristo. Você dominando os computadores, uma grande web, você, né? Tem domínio sobre tudo. Você dominando a informação e os meios de comunicação, você domina qualquer lugar do mundo. É por isso que o livro de Apocalipse é atual, né, pastor Cirozi? A gente está falando aqui rapidamente com você, mas essas visões que João vê, né? João vê objetos de ferro expelindo fogo, né? Ele não tinha... como que ele poderia ver um tanque de guerra, um avião totalmente computadorizado, jogando torpedo? Então, ele vê isso e ele narra dentro da cultura dele. Então, é muito mais atual para nós. Nós compreendemos até melhor esses objetos do que o próprio João, porque nós vemos isso hoje. Exatamente. Hoje a cultura pós-moderna vê estas figuras em inúmeras aparições, não só reais como virtuais. E nós estamos aí na própria Copa agora, né? Quase fomos invadidos aí por Estado Islâmico também. Então a gente vê que uma arma hoje ela está na mão do menino de 11 anos. Exatamente. Ele faz um estrago de uma cidade inteira. Exatamente. A gente vai continuar no último bloco e vamos tentar chegar até o milênio para nós falarmos, para te dar esse panorama, para você começar a ler e começar a entender. Ciência e Fé termina aqui o primeiro bloco. Daqui um pouquinho, não saia, nós vamos fazer o outro bloco com você, com o professor Cirozi Tavares. Até mais.